Oi pessoal, aqui sou eu de novo e eu conversei com vocês da última vez que eu fiz esse vídeo assim, sem edição, sem firula, sem nada, e nós chegamos a um consenso de que Papo Livre é um nome legal para esse formato. E vocês vão perceber que eu vou usar esse formato, mas quando realmente eu não tiver tempo, quando não deu para eu gravar um vídeo que eu queria, quando não, as coisas saíram um pouco da minha programação, ou quando às vezes sai alguma coisa que eu quero comentar rápido, ou eu quero falar logo pra vocês, então não dá tempo de eu editar. Então eu vou usar esse formato. O vídeo de hoje vai ser nesse formato porque esse final de semana foi uma loucura. Foi aniversário da minha mamãe e ela resolveu fazer uma festa junina que foi a coisa mais deliciosa do mundo. E fazia um bom tempo que eu queria uma festa junina. Ai, vocês me perdoem, assim, a claridade, porque eu tô só na lâmpada e eu tô sem maquiagem, sem nada, meu cabelo tá horroroso. Vocês me perdoem de verdade, eu tá tão mal apresentável. Mas eu tô com, assim, o moletom do Final Fantasy Advent Children. E esse é meio que um dos motivos também por ter ter um vídeo, assim, bem mais informal hoje. Então, além do aniversário da minha mames, hoje eu dei 2 aulas, graças a Deus. Então, no final de semana eu não consegui gravar, não consegui editar. Então, eu tenho até algumas coisinhas gravadas, mas não deu tempo de eu fazer edição e eu prefiro fazer uma edição com um pouquinho mais de cuidado, porque mesmo tomando cuidado, às vezes não fica do jeito que eu quero por falta de conhecimento meu nessas coisas de programa de edição, de técnicas, de o que fazer. Então acaba não ficando muito bom, mesmo quando eu dou bastante atenção, então eu não gosto de fazer correndo, de jeito nenhum. Eu prefiro fazer assim, que fica realmente bem formalzão, do que fazer uma edição porca, né? E mesmo assim, vocês sabem que as minhas edições não são as coisas mais lindas do mundo, eu ainda tenho muito que melhorar. Mas de qualquer forma, além do aniversário da minha mames, eu trabalhei bastante esses dias, graças a Deus, o que é bom, né? Quando o país tá em crise e você tem serviço, você joga a mão pro céu e agradece, que a coisa realmente tá muito complicada. E pra completar, ainda, um pouco tempo que eu tinha livre, eu fiquei vendo a conferência na E3 da Sony. Eu não vi as outras conferências, realmente porque não deu tempo, não bateu com os meus horários e tal. Mas o da Sony, ai meu Deus, eu não sei, eu sou sonista, eu me declaro sonista, o meu irmão, ele é muito nintendista, então eu não sei se ele vai conseguir ver a conferência de amanhã, se ele vai poder acompanhar, porque ele tá na Grécia. Acho que ele ainda tá na Grécia, acho que ele não foi pra Itália ainda não. Bom, ele tá na Grécia, se a gente conseguir, talvez, muito talvez, mais provável que não, a gente vai fazer um hangout, nós dois, comentando a conferência da Nintendo, porque ele é muito fã, eu gosto bastante, mas eu sou mais fã da Sony, e eu fiquei louca, não adianta, eu ainda tô na hype do Final Fantasy XV, eu ainda tô super feliz com o lançamento do Final Fantasy XV, é um dos grandes motivos de eu querer um PlayStation 4. O outro grande motivo é o Final Fantasy VII, o remake do Final Fantasy XII, apesar de eu não ter jogado o 12, muito provavelmente eu vou jogar o remake. Eu tô jogando Final Fantasy VIII e tô jogando o Ni no Kuni. Ah, o Ni no Kuni, gente, é a coisa mais linda do mundo. A Mikan comentou, né, que no vídeo de expectativas dela, que ela queria muito ver Ni no Kuni 2, né, alguma coisa do tipo. Eu tô junto com ela, espero que a Level 5 algum dia lance alguma coisa nesse gênero. E eu acabei ficando ali na hype, torcendo e assistindo e curtindo e gritando no Twitter, né? Então fiquei muito animada com o The Last Guardian, que tem aquela pegada do Shadow of the Colossus. Eu joguei pouquíssimo Shadow of the Colossus na época, porque o videogame era do meu irmão não me emprestava, não adiantava, era complicadíssimo. Então eu sou mais... Apesar de eu ter acompanhado desde a geração 8 bits, então eu joguei um pouco de Sonic, eu joguei um pouco de Mario, eu joguei um pouquinho de Donkey Kong, mas que eu comecei a ter os meus jogos, que eu comecei a jogar de verdade, foi a partir do PlayStation 2.
que foi quando eu comprei meu próprio videogame. Mas aí com essas coisas de apresentar trabalho na Europa e fazer intercâmbio pro Japão, eu acabei não comprando o PlayStation 3 e, sério, gente, se arrependimento matasse, eu tinha caído morta porque eu me arrependi muito. Eu namorei PlayStation 3 dias e dias lá nas lojas, lá enquanto eu morei no Japão. Não tava caro, não foi essa desculpa. A desculpa é que realmente eu me envolvi em outras coisas. É um outro mundo. Qualquer dia, assim, se vocês quiserem, se vocês tiverem interesse, eu conto pra vocês, né, um pouco mais da minha experiência lá no Japão. Até tirando o tênis, sentando na cama. Eu conto mais pra vocês essa questão da minha experiência no Japão, mas eu realmente fiquei envolvida em outro mundo lá. Não comprei um PlayStation 3, me arrependi amargamente porque tinha a edição especial do Ni no Kuni. E, cara, realmente, eu me arrependo até hoje. Toda vez que eu paro e lembro, eu me arrependo muito de não ter comprado aquele videogame. Mas, tirando isso, eu fiquei animada com com The Last Guardian, que tem aquela pegada de Shadow of Colossus, que eu já comentei, que eu gosto bastante. Os Final Fantasy, qualquer coisa que a Square Enix lança, eu fico muito animada. É uma empresa que eu gosto bastante. É uma empresa que me acerta muito na narrativa, no tipo de história, na jogabilidade. Eu gosto muito da jogabilidade das coisas da Sony. Então, Star Ocean, como é que chama? Tem os vários aí, vocês sabem até melhor do que eu. Então eu acabei ficando nessa, então a gente ficou ali gritando, comentando, principalmente com os meninos do Genkidama, e eu não consegui gravar vídeo. O outro motivo que eu não consegui gravar é que também vocês devem ter ficado sabendo que o Nishimura Yoshiaki, ele foi o produtor do Memórias de Márnia, né? Que é aquele último filme que o Estúdio Ghibli lançou até agora, né? Deus espera que até agora... até agora porque em breve, né? Em setembro, a gente já vai ter o The Red Turtle, né? Eu acho que vai ficar a tartaruga vermelha mesmo. Se você não viu o vídeo, tem um vídeo aqui no meu canal falando do Red Turtle, que é a volta do Estúdio Ghibli. Eles são coprodutores desse filme, muito, muito interessante. E eu tô na esperança de fazer bastante barulho quanto a ele pra gente conseguir divulgar bastante e conseguir trazer ele pro Brasil. Além disso, voltando, ele fez uma declaração um tempo atrás, saiu acho que dia 6 de junho, agora, dia 6 saiu saiu uma matéria no The Guardian, em que fez uma entrevista com ele estava na Inglaterra em 2015 fazendo um evento sobre o lançamento do Márnia. E parece que ele deu uma declaração bem feliz, que foi falando que perguntaram pra ele se se ele contrataria uma diretora mulher. E ele respondeu que iria depender muito do tipo de trabalho, tipo de filme que eles iriam fazer, porque na opinião dele, as mulheres são mais realistas, os homens são mais idealistas, e para você fazer um filme de fantasia, você teria que ter uma pegada, esse viés, né, idealista era muito importante. Aí ele termina com a parte que complicou a vida dele, que é que ele achava que não era coincidência os homens serem mais escolhidos para serem diretores de filmes de fantasia. Aí vocês imaginam o BO do inferno que virou essa notícia. E foi no The Guardian, que é um jornal, né, respeitado, é um jornal famosinho, tudo e tal. Então a galera caiu em cima, caiu matando. Eu não vou comentar sobre essa situação. O que importa é que hoje, a partir das 10 da manhã... Não, foi mais cedo que isso. Hoje de madrugada, que seria na parte da tarde lá no Japão, ele soltou 3 posts no Twitter pela conta do estúdio Ponoki, que é o novo estúdio que, se eu não me engano, é um estúdio que ele fundou, ele é um dos fundadores desse estúdio. E também, logicamente, produtor desse estúdio. Ele usou a conta oficial do estúdio para se pronunciar. Aí ele falou que, para começo de conversa, ele já tinha se demitido da Ghibli no final de 2014, então que era muito errado assumir aquela opinião dele como uma opinião do estúdio, porque o maior problema, eu acho, na minha opinião, tudo bem, o cara fez um comentário infeliz, um comentário com um certo sexismo, machismo, etc, não é esse o meu ponto. O problema maior é que eles realmente associaram a opinião dele como sendo
a opinião do Estúdio Ghibli, como se a política da empresa fosse aquela. E aí ele já deixa bem claro já de cara de que ele não trabalha para a Ghibli, ele não é um funcionário da Ghibli desde 2014, e que então era errado associar a opinião dele à opinião do estúdio, que aí em seguida ele fala que ele realmente tinha essa ideia de que ele tem essa ideia, muito forte essa ideia lá no Japão, né? No Japão, ele não fala especificamente no Japão, né? Mas eu tô falando que realmente é muito forte essa ideia no Japão, de que os homens são mais idealistas e que as mulheres têm uma... Ele usa essas palavras, tem um talento para as questões realistas, para cuidar da realidade, coisas assim desse tipo. E eu acabei ficando bastante tempo... Eu acabei dedicando muito do meu tempo livre hoje, principalmente, a fazer as traduções desses 3 tweets. Foram 3 tweets que ele deu, dando essa explicação. Por fim, ele fala que ele faz uma autocrítica, ele pede desculpas, fala que vai estudar mais, ele usa nitidamente a expressão estudar, vou estudar, pede desculpa para todos, pede desculpa para todos os fãs do Estúdio Ghibli, né? Porque parece que foi realmente... Ele foi... Não sei se ele foi mal interpretado, isso ele não deixou tão claro. Não sei se ele foi mal interpretado pelo estúdio. Eu não sei se a entrevista foi feita em inglês e com o inglês dele ele não conseguiu se expressar em língua inglesa. Ou se ele se expressou em japonês e a pessoa que fez a tradução fez uma tradução um pouco... equivocada, ou puxou um pouco mais, pegou alguma palavra que ele falou e acabou explorando mais aquele ponto, porque ele realmente fala tendência para... Mas, de qualquer forma, ele se retratou, ele fala que não tem diferenças sexuais, né, que não tem essa questão de uma escolha de um diretor por sexo, isso não existe quando se faz filmes, e ele se desculpa novamente. Então ele se desculpou 2 vezes, uma realmente para os fãs do Estúdio Ghibli, porque a maioria dos veículos de comunicação estava realmente fazendo todo esse estardalhaço, que a opinião dele era a postura do estúdio. Temos realmente muitos problemas ainda dessa questão de gênero no Japão inteiro, de forma geral, não só na indústria de anime. Mas eu não acho que foi a opinião dele. E, sinceramente, eu acho que foi um pouco de choque cultural, exatamente por essas questões de gênero serem ainda muito mal exploradas no Japão. Quem tá certo, quem tá errado, não sei, não me interessa, não é isso que eu tô falando. Eu só tô apontando de que é uma cultura que ainda não tem esse contato com esse tipo de ideia. Tanto que ele usa a expressão vou estudar mais. Eu acho que ele não esperava ele colocar essa polaridade, ter um estardalhaço tão grande. O que eu achei legal é que ele se retratou, ele realmente pediu desculpas, ele percebeu que foi um erro, ele percebeu que a fala dele tinha um tom sexista, tinha um tom discriminatório, ele reconhece isso e pede desculpas. Então eu acabei dedicando bastante meu tempo a fazer essa tradução, e eu fiquei muito preocupada em fazer uma tradução mais cuidadosa possível. Não divulguei em nenhum lugar, eu coloquei na minha página pessoal no Facebook, eu fiz um comentário breve. Também não quis me estender muito, mas eu achei muito legal da parte dele ele não ficar sem se retratar. Poderia ter sido melhor? Poderia. Ele poderia fazer isso por um veículo muito maior, mas eu não sei também como que a gestão japonesa, né, a gestão, né, sei lá, como é que seria o nome, dos assessores, né, eu não sei que tipo de orientação os assessores dele deu. E a gente também não sabe como esse tipo de situação é tratado no Japão, porque realmente a Ásia, de forma geral, não só o Japão, mas a Ásia como um contexto geral, Japão, China, Coreia do Norte nem se fala, Coreia do Sul, Indonésia, Tailândia, ali os países árabes, então, a questão da posição da mulher, essas questões feministas ainda estão engatinhando, e eu acho que isso é interessante, talvez, a gente até levantar para o público japonês, porque quem ficou ofendido com essa fala dele foi realmente o público internacional. Eu não vi grandes manifestações quanto a isso nas mídias japonesas, nos veículos de comunicação do Japão.
Era mais isso que eu queria comentar com vocês. Eu vou tentar não me estender muito nesse assunto, porque eu sei que é um assunto polêmico e é um assunto que eu ainda não maturei a minha opinião, ainda não tô com uma opinião completamente formada sobre para discutir. Então eu não vou levantar essa questão. Eu acho que talvez as meninas do Estúdio Ghibli Brasil façam algum comentário sobre, mas eu particularmente eu quero ficar longe dessa situação porque eu ainda não tenho uma opinião formada. É isso. Eu vou ficar por aqui, senão esse vídeo vai ficar muito mais extenso do que eu pretendo. E quinta-feira eu prometo que vai ter um vídeo mais bonitinho, mais arrumadinho. Vai ser também sobre o Estúdio Ghibli, mas não vai ser a polêmica. Foi o vídeo que eu gravei já tem um pouco de tempo. Não vai ser sobre a polêmica, isso eu já adianto. Mas vai ser relacionado ao Estúdio Ghibli. Um grande beijo pra todo mundo e a gente se vê quando a gente se vê. Tchau, tchau!